então era isso. Serão técnicas básicas de laboratório, não foi? Isso aí mesmo. Entendi. Então eu vou dar pessoalmente essa para vocês, porque isso é indispensável para vocês. Indispensável. Eu pensei que eu ia só fazer uma sessão hoje de Recordar e Viver, mas na verdade eu não dei isso para vocês. Que bodega. É bem ruim, faz falta. Faz falta. Então, Luiz Felipe, tudo bem? Você entrou e está me ouvindo? Entrou e está. Não sei. Tem umas imagens boas do material que eu peguei. Bem legalzinho. E aí eu vou botar para vocês. Mas então, será que o resto do pessoal só vai entrar às 7? O que vocês acham? Tem um pessoal que trabalha, mas talvez se mandar mensagem no grupo da turma, o pessoal vai entrando aos pouquinhos, antes das 7. Aí tem que ver com eles. Tem como vocês verem isso? Vou mandar uma mensagem lá. Peraí. Tá bom, amor. Te agradeço. Que é bem bonitinho para vocês verem. Já está quase pronto. Nossa, eu tava quente que tinha dado isso para vocês. Cacilda aberta. Crente. Crente, crente. Crente, crente, crente. Que droga. Eu ia fazer só uma sessãozinha de recordar o viver. Muito bom. Muito bom. Professora, eu mandei a mensagem, tá? Tô esperando eles responderem. Tá bom, amorzinho. Fica tranquilo. Eu também não sei como desatar, não. Porque assim, depois eu tenho que ver direitinho como é que vai ser esse esquema decisórios. Porque assim, é importante, em algum momento a gente vai ter que realmente utilizar esse horário com mais boa, talvez, né? Não sei. Mas eu sei que tem pessoas que trabalham, né? Que fica meio complicado, né? É difícil, uma situação difícil. Eu depois eu vou dar depois, como se fosse tirar dúvida de aula e fazer exercício, corrigir coisas, né? Porque talvez fique um pouco complicado para todo mundo, né? Tem muita gente que trabalha no turno de vocês. Eu estou um pouquinho fora desse, desse contexto. Tem muita gente que trabalha no turno de vocês? Vocês que convivem mais com eles e tudo mais? Espera aí, alguém botou uma respostinha para você.
Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bom? Professora, acho que metade da turma, mais ou menos, trabalha. Porque teve que fazer uma divisão uma vez. Entendi. 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 Então sempre fica mais complicado para as pessoas que trabalham, né? Imagino isso. Então, mas eu não posso dar matéria antes das pessoas estarem aqui, né? Senão fica complicado também. É uma situação chata. Eu não me importo de esperar o pessoal chegar, não. Entendi. Tá bom. Eu também não. Então tá bom. Então eu vou me adiantando aqui, que eu estou preparando, acabando de preparar um materialzinho para vocês sobre pipetas e tudo bem, e coisas parecidas. E aí, que eu vou olhar o que vocês escreveram aí. Peraí, só um pouquinho. Tá bom, meu amor, ok, tá ótimo. Agora falta menos tempo. E tem uma outra coisa. Vai ter uma fala do professor Alfredo e do professor Alexandre, mais ou menos perto das 8 horas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tanto eu quanto o professor Alexandre temos projetos de PCPQ, né? Os dois, se eu não me engano, são de extensão. E os alunos da biologia se formaram no ano passado. Então, de alguma maneira, a gente está procurando estagiários, né? Formais dentro dos projetos que a gente tem. Ele da ciência itinerante, o meu da floresta, quer dizer, na verdade, da Instituto Escola, né? Que está sendo super prejudicado por conta dessa coisa da pandemia. Mas, então, o professor Alexandre, junto com o professor Alfredo, vai bater um papo com vocês e comigo, né? Sobre essa coisa das pessoas que estejam potencialmente interessadas, para que a gente possa fazer algum tipo de seleção, ver quem quer participar e tudo, entendeu? E a gente começar a botar a mão na massa, vai ser legal. Então, eu combinei espero que o Alfredo lembre, vou passar uma mensagem para ele. Ele comentou sobre esses projetos ontem numa reunião que teve no Google Meet, só que ele só falou por cima mesmo. Entendi. Então é porque hoje ele ia falar mesmo. Ele hoje ia falar mesmo sobre isso. Eu vou botar aqui para ele não esquecer, porque ele deve estar meio atribulado. É Floresta Escola. É Floresta Escola. Então, é a Floresta Escola. A gente tem a Floresta Escola e a gente tem uma estufa. E depois eu posso convidar vocês para vocês irem lá para conhecer. E a gente tem um projeto de plantar plantas medicinais e tudo mais. Então, é muito bom saber disso, porque a gente tem espaço para 2 bolsistas. Então, é um negócio super legal. Então, podem ter os estagiários formais. Então, é muito maneiro. E aí, eu estou precisando de estagiário. Não é? É divertido, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque assim, você vê. Punch, legal. A gente já teve palestra sobre punch. Vocês têm espaço em casa para plantar essas coisas?
Sim, legal. Eu tenho umas punks lá no sítio. Eu e minha esposa temos um sítio na roça. Que a gente só planta orgânico e é uma coisa muito legal. Então, eu tenho um livro das punks. Já viu o livro das punks? É muito maneiro o livro das punks. Tem várias punks que eu conheço. Não, pô, o livro é maneiro. Não resisti, comprei. Aí depois eu mostro para vocês. É bem maneiro. A gente também quer ter um pedacinho lá. Qual o nome? Acho que o título é punks mesmo. É plantas alimentícias não convencionais. Ele é mais ou menos grossinho. Eu comprei há uns 2 ou 3 anos atrás. Tem uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. E é bem legal. Depois do intervalo, eu até posso trazer para vocês verem a capa. Eu não sei se ele está aqui. Ou se ele está lá embaixo. Depois eu vou olhar no intervalo. E aí, conforme for, eu mostro para vocês. Mas é bem legal também. Então, a gente quer, lá na Estufa Escola e dentro da Floresta Escola, plantar plantas alimentícias não convencionais, plantas tóxicas, para a gente poder mostrar para as pessoas, plantas medicinais e plantas, quer dizer, na verdade, especificamente uma espécie vegetal que é produtora de óleo essencial. Então, a gente quer começar a fazer isso, entendeu? E aí, assim, o projeto tem vaga para 2 bolsistas. Eu não sei se o Alfredo consegue mais algum tipo de bolsinha para ajudar, etc. e tal. E tem vagas para não bolsistas também. Né? Então, aí o professor Alexandre vai falar um pouco sobre o projeto dele, eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, e aí a gente troca uma figurinha com vocês para saber quem tem interesse, que gostaria de participar e tal. Enfim. É bem legal. Peraí, um minutinho. Então, compartilha tem como você compartilhar o teu, como é que chama? A tua tela ou não? Ou eu tenho que botar você como apresentador? Peraí. Então, peraí, deixa eu ver como é que faz isso. Aqui. Então, você vai ser apresentadora, tá? E aí eu acho que você consegue compartilhar sua tela. Sim. Espera só um pouquinho. Ai, Deus. Vou. Um minuto que tem que botar um treco aqui. Eu vou ter só para poder mostrar para vocês depois. Não vai ter que mostrar. Cadê? O que vocês falaram? Pode, filhinho, pode. Fica à vontade, manda abraço. Boa noite para os que estão chegando agora. Boa noite. Não, acho que a minha não é não. Acho que a minha é. Acho que a minha é. Cadê o outro? Não, essa aí é hortaliça. Não, isso é só hortaliça. Hortaliças punks, tá. Tá bom, entendi. Tá. Não, essas não, bacana. Elas estão em PDF? Essa, eu acho que a minha é aquela outra. Tem alguma disponível em PDF? Olha, você tem. Não. Eu tenho essa aqui no arquivo. Peraí. Eu tenho aqui no meu.
Peraí que eu vou olhar. Cadê? Eu acho que eu tenho. Aqui em Serralha. Aqui não tá dando pra ver direito. Tem umas que eu já baixei, que estão aqui, não quer ver? Deixa eu ver se é sobre punks. Não, que bioconstrução. Cartilha, não. Guia... sim, tem. Tem isso aqui. Guia prático de punk. Eu tenho uma outra linda. Guia prático de punk. Linda essa. Esse é Guia prático de punk. Para os alimentícios não convencionais. Deixa eu ver o detalhe. Deixa eu aumentar. Esse tem a capa bonitona. Plantas alimentícias não convencionais. É do Instituto Kairos. Com K. Kairos. É linda a capa do livro. É lindíssimo o livro. É Guia Prático de Punk. Lindo o livro. Eu não tive tempo de ver mais. É lindo. Esse mesmo. Esse eu tenho. Ele é bem legal. Ele tem 8.166K. É uma cartilha, né? Como se fosse uma cartilha. Deixa eu ver. Livro, consigo. Livro, cultivo de hortaliça na receita. Livro, Embrapa, manejo, irrigação, Embrapa, colheita, agroflorologia, não. Mas eu conheço esses livros. Será que eu guardei eles em outro lugar? Tem uma cartilha aqui. Uma cartilha de punks de viveiros comunitários. Deixa eu ver se é esse. Mas eu acho que esse você tem que... Não. Não. Isso aqui não foi baixado direito. Putz. Não. Agricultura, bibiri. Eu achei que eu tinha aqueles outros pontos. Eu conheço aquelas capas. Não tem, não. Engraçado, deve estar em outro arquivo, deve estar em livros, talvez. Eu tenho um monte de arquivos, às vezes. Mas eu conheço aquelas capas. Mas eu tenho um livro físico, que eu falei para você. Eu tenho um livro físico também. E aí é bem legal o livro físico. Eu já dei uma consultada em algumas coisas, bem bacaninha. Bem bacana. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Mas eu quase juro que eu tenho os 3 baixados. Mas esse agora você já baixou, né? Esse que tem um monte de florzinha, bem legal também. Teve um rapaz lá de Friburgo, que é primo de uma ex-aluna nossa da biologia, que... Então, eu tenho lá no sítio Arapronobis. Eu comprei lá na roça, a muda. E o cara que deu Eu vou ver se eu tenho uma mudinha lá que eu possa levar para você. Existem 3 tipos de Arapronobis, tá? Uma dá como se fosse um arbusto, tem uns espinhos enormes, de nada, querido. Tem uns espinhos grandaços desse tamanho. Esse eu tenho várias mudas lá no sítio. E ele dá uma flor, na verdade, ele é ornamental. Ele dá uma florzinha rosinha muito linda, né? Tem um Arapronobis que dá como se fosse uma trepadeira. A consistência da folha é um pouco diferente. Esse que eu estou falando primeiro, a folha é bem carnuda. Fazer um omelete com ele é ótimo. É muito bom. E esse que dá como se fosse uma trepadeirazinha, a folha é mais fina. E tem um que eu acho que é como se fosse um arbustinho menor com a folha mais delicada. Esse eu acho que eu não tenho nenhuma muda dele, não. Mas esse espinhento, eu acho que eu tenho uma mudinha que eu posso arranjar para você. Ele pega bem.
E ele é mais ou menos resistente. Ele é resistente às condições, aos intempéries. Ele não é uma planta fácil de morrer, entendeu? Ele é uma planta bem resistente às questões ambientais, né? Então, essa coisa legal de participar do projeto Flora Escola e das plantas medicinais é que a gente começa a entender um pouco mais de uns outros caminhos, né, paralelos que são igualmente importantes, que é a parte do metabolismo secundário das plantas, né, que é uma coisa muito bonita, que é bem interessante. E que algumas plantas, ao longo do tempo, elas desenvolveram rotas biosintéticas, né, para a produção de uma série de substâncias que ajudam a aumentar a capacidade delas de se reproduzir, quer dizer, primeiro de sobreviver no ambiente, né, diante das hostilidades ambientais, e ao mesmo tempo também deixar descendentes, né? E essas plantas acabaram sendo selecionadas, porque elas deixaram bastante descendentes, e várias das atividades medicinais que hoje nós conseguimos identificar nessas plantas, né, sejam elas arbóreas ou herbáceas, né, está de acordo muitas vezes com a presença de metabólitos que têm fins definidos a nível vegetal, né? E é bem interessante estudar isso, né? Uma coisa bem bacana. Enfim. Então, queridos, para vocês que chegaram um pouquinho depois, minha pergunta é: vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre eu coloquei lá também, compartilhei com vocês o plano da disciplina, a coisa das práticas. Tem partes da química que vocês têm dificuldade maior, tem partes que vocês têm menos dificuldade, ou vocês não viram química? Como é que está rolando? Os meninos que entraram antes, que foram o Jonatas e o Vinícius, já deram a contribuição deles, né, falando para a gente como é que foi a química que eles tiveram, né, Bereré? E eu queria ter um pouquinho uma ideia com vocês com relação a isso, né? Como é que foi a química no ensino médio, se vocês são traumatizados, se vocês não sabem nada, se vocês sabem alguma coisa. Enfim, eu não pergunto mais para os estudantes se eles viram química, né? Que muitos viram, mas viram e não entenderam nada. Então não adianta perguntar, fazer esse tipo de pergunta. Diga lá. Você nunca entendeu? Então, mas assim, às vezes. Ah, que ótimo. Então, que bom, Eduardo e Raquel, olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. A química não é um bicho de sete cabeças, né? Ela segue uma lógica bem quadradinha. E depois que a gente começa a sacar o espírito da coisa, a gente flui muito bem, né? O grande problema é que, às vezes, os próprios químicos, na maneira deles colocarem as informações, eles fazem isso de uma forma muito abrupta, sem ser mastigadinha, né? Como normalmente os biólogos fazem, e aí tudo parece muito inatingível, né? Ficam tantas lacunas dentro da nossa cabeça que a gente acha que não existe lógica no estudo da química. Mas quando a gente se dá se dá chance, na verdade, né, eu diria, de ver os conteúdos com um pouco mais de calma, a gente percebe que tudo é muito claro, né? Porque às vezes as coisas são feitas de forma meio atribulada, e o que acontece é que às vezes quando a gente vê alguns conteúdos, às vezes eles são meio compartimentalizados, às vezes são vistos correndo, e às vezes a gente é um pouco jovem, ainda não está muito prestando atenção naquela praia, né? E o que acontece é que aquilo meio passa e fica boiando na nossa mente, né? Mas a química é um instrumento importantíssimo para todos nós, né? Não importa se para biólogos, para bioquímicos, para biomédicos, para farmacêuticos. A química, há vários níveis diferentes de importância, é claro, de acordo com a profissão, na verdade, é um bojo, né, de disciplinas, não é uma disciplina só, ela pode ser subdividida em várias disciplinas diferentes dentro da quimicona grande.
ela tem muita importância, e ela é uma ferramenta importantíssima para vocês. Então, não é estudar química sem o objetivo final, na verdade, estudando com objetivos muito bem definidos, para tentar entender como é que algumas coisas funcionam. Né? Então, vou falar só um pouquinho sobre o plano de vocês. Deixa eu mostrar aqui o plano. É porque eu coloquei lá, mas eu acho que vocês não devem ter olhado, né? Programa didático. Então, eu vou ver se eu compartilho a tela. Aqui está ele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui no compartilhar tela. Né? Compartilhar. Então, eu vou ver ele aqui para vocês verem. Tá todo mundo vendo? Eu preciso que... agora, como eu estou com o arquivo aberto, eu não consigo ver o que vocês postam ali no chat. Eu preciso que alguém fale. Eu tô conseguindo ver, sim. Ah, então tá bom. Tá todo mundo vendo, né? Então, olha só. Então, na verdade, hoje, eu, na aula passada, já fiz uma revisãozinha sobre regra de segurança em laboratório, né? Comecei a parte de equipamentos e vidrarias, vou ver depois com vocês com mais detalhes. E hoje a gente vai ver, fora aquele pedaço final que a gente estava vendo de biossegurança, eu vou ver com vocês a parte de grandezas de interesse a química, mas vou também fazer uma revisão sobre as técnicas básicas de laboratório, como pesagem, pipetagem, transferência de líquidos e filtração. Eu hoje vou mostrar a teoria e eu vou mostrar na prática, na próxima oportunidade que a gente estiver juntos, que eu acho que tem dia aqui que a gente vai fazer prática mesmo. Essa parte de extração de óleo essencial. Eu acho que essa parte aqui também. Eu não me lembro que eu passei pro. Eu passei pro Alfredo. Eu devo estar até a algum lugar, mas enfim. Então, o que a gente vai. A disciplina, né? A gente começou na semana passada vendo a apresentação da disciplina do plano de ensino, né? Aí a gente falou um pouquinho sobre. Eu não cheguei a falar para você sobre avaliação, mas parece que agora as avaliações vão ser presenciais, tá bom? E comecei um pouquinho sobre assuntos gerais, para ter uma ideia com vocês sobre como é que estava a formação na parte de química de vocês. E aí comecei a falar um pouco dele. Na verdade, eu ia falar especificamente sobre regra de segurança em laboratório de química, mas o que aconteceu é que eu entrei naquele PowerPoint de biossegurança para falar algumas coisas para vocês, e aí vocês não tinham visto biossegurança, não sei o que, mas já falei com o Alfredo sobre isso. Depois vai ter uma disciplina que dá um enfoque com um grau de profundidade maior para vocês. Essa foi na primeira aula. Hoje a gente vai ver isso, né? Grandezas físicas de interesse à química, com massa, volume, temperatura, pressão e algumas coisinhas básicas, né? Tem os 7 que são os mais importantes, quantidade de matéria. O que é precisão, o que é exatidão. Eu espero que vocês hoje estejam já com a calculadora científica para poder explicar para vocês como é que faz para usar, tá? E aí eu vou fazer uma revisão sobre técnicas básicas de laboratório, como pesagem, pipetagem, transferência de líquido e filtração. Depois a gente vai falar um pouco sobre a matéria, né, as transformações químicas e físicas, os sistemas homogêneos e heterogêneos, e como é que ocorrem essas transformações. Então, vou fazer um videozinho, vou ver se faço um videozinho para vocês, e aí a gente discute e depois de ver o videozinho. Mas aí eu vou fazer lá no laboratório mesmo, de Química da FES, tá? A gente depois vai entrar um pouquinho sobre estudo do átomo, falar um pouquinho sobre teoria atômica e estrutura do átomo, e falar sobre isso, sobre algumas qualidades, né, que são importantes para vocês saberem. E aí a gente fazer
vai saber o que é isótopo, o que é íon, etc. E aí, eu, na verdade, pretendo uma prática, quer dizer, fazer um vídeo mostrando para vocês o esquema de pesagem, como é que a gente faz os cálculos para a gente aplicar a estatística a algumas condições do laboratório. Então, o Alfredo falando com o Alfredo. Ele vai precisar entrar às 8h30, tá? Então, aí a gente vai fazer uma aplicação da parte de estatística nesses dados que conseguir. Aí vai ter um sábado que vai ser sobre cálculos e exercícios, que eu vou passar para vocês. Aí a gente vai ver depois regra do octeto, ainda em março, né? Regra do octeto, tipo de ligação, bereré, bereré. Eu vou fazer um videozinho sobre ensaio de chame, eliminação experimental de pontos de fusão e de ebulição. Isso aqui eu acho que é um sábado também. A parte de exercícios. Depois a gente vai ver as principais reações que acontecem em solução aquosa. Vai ter a avaliação, que é a prova, né? E aí a gente vai falar sobre preparo de soluções, diluição de soluções, bibi, vai falar sobre ácidos e bases, vai falar sobre os equilíbrios químicos, compostos orgânicos, as forças intermoleculares rolam. E depois vai ver grupo funcional, etc. e tal, e a gente vai fazer uma prática legal sobre métodos de extração de óleos essenciais de plantas, né? Isso vai ser também bem maneiro para vocês. Então, inclusive, se vocês, assim, eu não sei quantos de vocês estariam disponíveis. Então, deixa eu fazer uma pergunta importante. Quantos de vocês, por exemplo, poderiam estar disponíveis para que a gente pudesse fazer uma prática, por exemplo, um dia à tarde? Eu vou ter que gravar essas aulas de ensaio de chama, vou ter que gravar essas aulas, como se fossem uns videozinhos, né? De pesagem do mesmo corpo, né, para trabalhar com estatística. E aí, se tivessem alguns de vocês que estivessem disponíveis, a gente podia ver se tem algum horário na parte da tarde e alguns de vocês podiam participar dessa aula. O que vocês acham? Daria? Vocês têm interesse? Então, eu vou fazer isso. Então, ó, 1, 2, já tem. Opa, já tem um monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha, deixa eu ver mais. 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 11. Então, já tem um númerozinho razoável, né? Acho que até uns 15 alunos, de repente, eu consigo ver isso. Eu vou falar hoje com o Alfredo sobre isso. Perfeito. Tá ótimo, maravilha. Tá bom? Então, aí a gente faz uma gravação, quem de vocês tiver um pouquinho de vocação para essa coisa de fazer videozinho, né? Não precisam ser vídeos longos, mas vídeos curtos, para a gente depois mostrar para o colega de vocês e poder trocar uma figurinha com relação a essas práticas. Ia ser uma coisa mais legal, né? Eu acho que estava mais participativo. Eu acho que ficou bem bacana. O que vocês acham? Acho que vai ser bacana, né? Então, vamos combinar. Então, queridos, eu já queria começar a nossa aulinha, para não atrasar muito.
Alguém tem alguma objeção? Ou eu posso já começar a colocar aqui meus slidezinhos, compartilhar meus arquivos? Porque senão acaba... Tem tanta coisa para falar para vocês, então acaba... Então, peraí. Eu estou abrindo o arquivo aqui do... Peraí. Cadê? Cadê a conversinha? Deixa eu ver. Posso começar? Tá, então tá bom. Vou começando devagar, tá? Pra gente não se atrasar muito. Então, vou botar o arquivinho agora aqui. Depois eu disponibilizo lá. Vocês lembram se eu disponibilizei isso no AVA? Eu agora não me lembro se eu estava muito cansada naquele dia. Eu não sei se no dia seguinte eu botei. Eu tenho que botar isso para vocês lá também. Professora, eu acho que você ainda não colocou ainda não. Porque eu vi, anteontem não estava. Entendi. Então, eu esqueci de botar. Eu acho que eu botei só a da aula de quinta-feira, não foi? Eu só botei da aula de histologia. Eu não botei da aula de... Eu só botei de histologia, eu não botei desse. É isso mesmo. Vou botar lá para vocês. Tem que ver se eu boto hoje ainda. Senão, de repente, botando para amanhã, eu acabo esquecendo. Tem que botar lá para vocês já começarem a ver isso. Mas ele é um arquivinho pintadinho, então normalmente demora um pouquinho ali no... Aí ele dá bootzinho no ABA. Ele está sendo convertido e já ele vai estar disponível. Então, esse aqui é o programa. Então, peraí. O que foi, amor? Boa noite, meu bem. Olá, tudo bem? Boa noite. Esse é o Felfredo. O Alfredo vai poder participar às 8h para falar um pouquinho sobre aqueles projetos. Né? Eu falo sobre o meu, o Alexandre fala sobre o dele, e a gente troca uma figurinha com vocês. O pessoal está chegando um pouquinho depois, o pessoal que chegou mais cedo, eu tive uma breve conversinha com ele sobre os nossos projetos. Eu do professor Alexandre, o meu é sobre a parte de plantas medicinais, né, e flora escola, e o dele é sobre ciência itinerante. Então, esses dois projetos têm bolsas, né, cada um, se não me engano, tem 2 bolsas. E aí a gente vai estar abrindo vaga para novos estagiários. E a gente queria fazer esse convite para vocês, tá bom? Eu devia ter colocado. Tá bom. Então tá bom. Vai ser um prazer tê-los. Vamos ver se está conversando. Vocês escutam um cachorro latindo, né? Provavelmente, né? Cachorro do vizinho. Isso é uma coisa meio chata. De repente eu vou fechar a janela. Tá demorando. Já tem 19 pessoas. Então, a turma de vocês agora está com quanto? Quantos alunos, mais ou menos? Acho que a Bia falou que eram 32, né? Foi uma coisa assim? Ou 31? (32) acho que é uma coisa assim. Obrigada. Acho que é uma coisa assim.
Essa demora aqui é meio chata. 32 ou 33, tá? Tá bom, né? Tá de bom tamanho. Tá tranquilo. E aí, como é que a gente vai fazer na semana que vem? Na semana que vem, a gente vai ter o nosso encontro, que é um presencial adaptado, né? Então, eu não sei se vocês já se subdividiram. Como é que o Alfredo fez isso? Ele já falou alguma coisa com vocês? Com 16 alunos, entendi. Tá ótimo, meu amor, obrigada. Então, ele falou alguma coisa sobre como é que vai ficar essa dinâmica das aulas presenciais adaptadas? Vão valer os mesmos grupos das práticas? Como é que a gente vai equacionar isso? Ele já comentou alguma coisa com vocês? Porque a gente talvez começaria hoje, né? Entendi. Então tá ótimo. Ah, finalmente, olha. Então, a gente estava lá no meio, né? Agora, os slides vão passar devagar. Próximo slide. Ué. Vamos lá, filhinho. Não tá indo. Agora sim. Tá demorando? Deixa eu ver aqui. De repente eu acho aqui, já vou direto para ele. Porque ele é um arquivo muito grande. Eu acho que ele está indo bem devagarzinho. Já tinha visto isso aqui, mapa de risco. Eu tinha visto isso. Classificação do nível de risco. Ah, já tinha mostrado isso aqui para vocês. Olha só. Eu não tinha mostrado isso para vocês? Quase juro de pé junto que tinha. Então, depois disso, eu tinha mostrado esses pictogramas de periculosidade. E eu tinha mostrado... Não, esse eu não mostrei. Mostrei? Mostrei esse para vocês? Mostrei. Então, tá bom. Mostrei. Ah, tá. Aquecimento, tá. É porque... tá ótimo. É isso mesmo, a parte de aquecimento. Maravilha. Vocês estão vendo essa imagem daqui? Deixa eu pegar a mãozinha. A imagem desse slide? Deixa eu aumentar um pouquinho. Dessa pessoa aqui, dentro desse negócio, parece uma capela, que tem um vidro na frente. Então, isso chama-se fluxo laminar. Isso é muito legal. Isso chama-se fluxo laminar. A gente tem um na FESO, o fluxo laminar. O fluxo laminar é muito legal para a gente trabalhar com o cultivo de célula in vitro e tem várias outras técnicas que vocês podem usar o fluxo laminar. Então, a FESO já tem um lá na Quinta do Paraíso. Ele estava precisando ser instalado em algum lugar. Aí veio a pandemia, e aí eu não sei se eles instalaram, mas é um fluxo laminar bem legal. Então, vocês já fizeram alguma aula que fale sobre cultivo de célula in vitro? Sim ou não? Não. Entendi. Então, é bem interessante. Eu tenho um professor amigo também que é da FESO, que eu acho que ele trabalha com isso. Ele podia dar uma palestrinha para a gente, ia ser bacana. Porque tem os frasquinhos, onde que você cultiva, e as estufas. Eu já trabalhei com... Quer dizer, na verdade, eu fiz um curso de cultivo de célula animal in vitro, lá no Fundão, há muitos anos atrás, com um bambambam chamado Radovan Borojevich. Há muitos anos atrás, foi muito bacana, né? Então, a gente só pode trabalhar em fluxo laminar, né? E aí existe um meio de cultura para cultivar
as células animais, eu nunca trabalhei com cultivo de célula vegetal, só trabalhei com cultivo de célula animal. E aí o meio de cultura é meio rosinha, aí tem umas plaquinhas, como se fossem umas placas de Petri, aquelas que encaixam uma em cima da outra, né? Que tem duas metades, que são de plástico, tem umas garrafinhas que tem o pescocinho voltado para cima, assim, também é bem legal, né? Para poder entrar ar e as células se desenvolverem. É bem, bem bacana. E para a gente trabalhar com cultivo de célula animal ou vegetal, né, in vitro, você precisa de um fluxo laminar. O fluxo laminar lá da FES é bem legal. Vamos aproveitar e quando a gente encontrar hoje com o Alfredo às 8h30, a gente aproveita e pergunta para ele se eles já instalaram, que é bem bacana. Acho que isso aqui já tinha visto com vocês, eu estava falando mesmo de aquecimento, né? Vamos lá para aquecimento. Tinha falado de lua, me lembro disso. Ah, eu tinha falado para vocês sobre isso daqui, rótulo, né? Que é legal depois vocês olharem com calma, em que no rótulo dos reagentes, né? Aqueles reagentes grandes que ficam naqueles frascos âmbares, eles têm mais ou menos esse formato dessa garrafinha de água, só que eles são maiores e são de coramba. Eles são de coramba exatamente para os reagentes que são fotossensíveis ou que não podem conviver muito com claridade, ou se degradam, ou, enfim, se modificam quimicamente, todas essas garrafas são âmbar, né? Elas são âmbar é aquela garrafa marronzinha. Então, eles têm um rótulo, e o rótulo vem com várias indicações sobre algumas características do reagente. Então, aqui, nessas letrinhas, e as letrinhas que a gente vê aqui, então isso aqui é hidrocloreto de vancomicina. Então, em cada númerozinho, em cada letrinha dessa, tem um número de registro no Chemical Abstract, o outro tem informação de risco, o outro tem pictograma de risco, que é isso daqui. Então, a gente já viu o que é pictograma de risco, né? Aqui tem umas coisinhas que estão meio feinhas, mas assim, tem o nome do produto, o número do catálogo, informação, descrição, análise do lote, tamanho da embalagem, número do lote, biriri. Então, todas essas informações estão exatamente no rótulo. E é legal a gente pegar um rótulo de verdade e dar uma olhadinha para a gente se familiarizar com essas coisas todas, tá? Eu meio passei batido outra vez sobre isso. Aí falei um pouquinho sobre isso meio rapidinho. Ah, sim, a gente estava falando sobre aquecimento, né? Então, olha só, a gente tem vários equipamentos no laboratório de química que fazem aquecimento. A gente pode montar um esqueminha tendo o bico de Bunsen, que é aquele combustorzinho que eu mostrei para vocês, né, que tem uma chama. Depois eu vou mostrar eles numa outra parte que fala sobre vigaria, equipamento de laboratório. E a gente usa um tripé de ferro em cima dele, que fica a uma certa distância da chama, e em cima desse tripé de ferro, que também vocês vão ver o desenhozinho, a gente coloca uma manta de amianto, tá? E ali em cima a gente pode, por exemplo, botar um becker, que é aquela vidraria gorducha grande, né? Que tem de vários tamanhos diferentes. E aí a gente pode fazer um aquecimento. Né? Obviamente, esse aquecimento a gente só deve usar água, né? Porque a gente tem a presença de uma chama, então você não deve usar esse tipo de aquecimento com bico de Bunsen e nada que não seja aquoso, né? Porque não, corre o risco de explodir, de haver algum incidente maior, né? Então, quando a gente tem que fazer aquecimentos inferiores ou até 100 graus Celsius, a gente pode usar banho-maria ou banho a vapor, tá? Eu vou dar uma aumentadinha para vocês verem melhor. Com temperaturas superiores, a 100 graus Celsius, a gente deve fazer banho de óleo, tá?
porque o óleo consegue ganhar energia térmica e suportar temperaturas bem mais altas. Aí, professora, que tipo de óleo que eu uso? De um modo geral, a gente não usa óleo de cozinha. Porque o óleo de cozinha, ele é bem viscoso, ele se degrada facilmente e depois de uma certa temperatura ele começa a gerar um odor meio desagradável. Em alguns lugares as pessoas usam até óleo de cozinha numa emergência, mas o ideal é você não usar óleo de cozinha, não. Então, por exemplo, a parafina, depois de derretida, ela consegue chegar até mais ou menos 220 graus Celsius. A glicerina, que é o que normalmente a gente usa para fazer determinação experimental de ponto de fusão e de ebulição, ela consegue ser aquecida até 150 graus Celsius sem desprendimento de vapor desagradável. Porque se você está trabalhando numa capela, tudo bem, o cheiro está indo através da capela, né? Que é aquela casinha que tem aquele vidro na frente que eu mostrei para vocês naquele outro período, no ano passado, né? Mas o silicone também é muito bom, só que é mais caro, tá? Então, de um modo geral, se usa parafina, glicerina ou óleo mesmo, dependendo da temperatura que você usar. Mas a gente sempre tem que ter, do lado do sistema de aquecimento, quando a gente faz tipo um banho-maria com óleo, né? Dependendo do tamanho do balão, a gente pode usar como se fosse um pirexzinho maior ou menor, botar o óleo ali dentro, botar o balão lá dentro, né? De alguma maneira, sem estar com o fundo grudado no chão, no fundo do recipiente, mas a gente tem que fazer controle da temperatura do banho de óleo. Então, no banho de óleo, você tem que botar a pontinha de um termômetro que é usado no laboratório, que são aqueles termômetros compridos, penduradinho como se fosse um barbantinho, numa garra de suporte universal. Aí você coloca lá na pontinha, ele submerso no óleo, e aí você vai fazendo controle de temperatura, tá? Muitas vezes, quando a gente vai fazer algumas reações químicas dentro do laboratório de química, a gente precisa de aquecimentos com temperaturas acima de 100 graus, então a gente usa esse tipo de artifício, tá? Sim, a gente lá no laboratório, por exemplo, tem as mantas de aquecimento, tá? Só que tem umas mantas de aquecimento que não tem, ele tem um aumento de temperatura com aquele botãozinho que a gente roda. Mas ele... Ih, eu estou esquecendo de gravar. Então, desculpe, pessoal, eu acabei esquecendo de gravar o início da nossa aula. Peço perdão por isso. Deixa eu ver se eu... E aí, as mantas de aquecimento são bem legais porque elas têm aquele tecido que é termicamente preparado, e embaixo daquele tecido tem uma resistência circular, né, que envolve aquela parte redondinha da manta de aquecimento. E a gente tem mantas de aquecimento das menorzinhas para balões menores e até mantas de aquecimento que são maiores do que uma panela grande, né, que são para balões de fundo redondo muito grandes, né? A questão é que, enfim, você tem que fazer um controle rígido da temperatura do que está sendo aquecido na manta, porque, de novo, os botõezinhos, algumas marcas têm a temperatura marcando ali. A gente deseja que exista alguma precisão na marcação de temperatura. Mas tem alguns que não têm marcação. Eles são lineares, ou seja, à medida que você vai girando eles para o lado direito, eles vão aumentando a temperatura. E aí você tem que fazer um controle rígido de temperatura para você não superaquecer, seja lá o que você estiver querendo aquecer na manta de aquecimento, tá? Mas quando a gente usa a manta de aquecimento, a gente não deve usar substâncias nem inflamáveis, nem substâncias muito voláteis, né? Porque pode explodir. Pode não, normalmente explode, porque assim, como eu falei para vocês, o controle de temperatura é um controle linear, mas é um controle dinâmico em que você não tem ali a medição da temperatura que está alcançando. Então, nunca usar éter etílico, nem éter de petróleo, nem
nem outros componentes que tenham ponto de ebulição muito baixo e que possa gerar explosão, tá bom? Então tem que ficar de olho com relação a isso. Agora, a temperaturas maiores do que 200 graus é bem interessante. A gente pode usar banho de areia, tá? A areia, acho que quem já foi à praia perto do horário de meio-dia, durante o verão, sabe exatamente como a areia é capaz de absorver calor, né? Então, se você colocar um potinho com areia em cima de uma placa de aquecimento, né, que eu acho que eu mostrei isso para vocês quando a gente teve aquela aula prática. A areia vai absorver o calor e aí você coloca o seu balãozinho ali nesse aquecimento em torno de 200 graus Celsius, né? Então é bem interessante, tá? Lembrando que a maior parte das vidrarias do laboratório, eu já falei sobre isso, mas é importante a gente reforçar. Elas são temperadas, tá? O que é um vidro temperado? É um vidro que foi preparado para suportar temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas. Mas os vidros temperados não suportam choque térmico. Então, toda vez que você vai fazer um aquecimento, você tem que fazer um aquecimento lento e depois você tem que resfriar lentamente. Porque senão você quebra a vidraria. Tá? Uma outra coisa aqui, por que a gente deve fazer um aquecimento lento? Porque dependendo do tipo de material que você colocou para aquecer, se for uma reação química, e você aquecer rápido demais, o que vai acontecer é que a reação química vai rolar rápido demais, e aí ela pode explodir, projetar material para o lado de fora, enfim, algumas coisas bastante indesejáveis. Então, é importante que quando a gente vá processar qualquer tipo de aquecimento, mesmo de água, que a gente faça um aquecimento bem lento, tá? Isso parece, teoricamente, né? Professora, eu nunca vou fazer isso. Nunca vou trabalhar no laboratório que use químico, que faça isso, faça aquilo. A verdade é o seguinte, queridos, eu vou dar uma notícia, não é uma notícia triste, é uma notícia feliz para vocês, né? Não sei se vocês vão entender isso agora, nesse momento, como uma notícia feliz. Muitas vezes, a gente se forma e a gente acha que a gente vai trabalhar com aquilo ali que a gente encasquetou na cabeça. Eu quero trabalhar com aquilo. Tá. Que legal se der tudo certo desde o início. Mas, às vezes, existe um delta T entre você sair da faculdade e você trabalhar com aquilo que era menino dos olhos. Muitas vezes, a gente acaba trabalhando com coisas que são inusitadas. Surgiu uma oportunidade de emprego para trabalhar em sei lá o quê. Então, por isso que é tão importante, mesmo que a gente não seja exatamente apaixonado por alguns tipos de conteúdo ou disciplinas, só um momentinho que eu vou beber uma água. Que a gente tem uma formação boa em tudo. Por quê? Porque quando vocês ou ainda estiverem na faculdade, tiverem oportunidade de estágio, ou quando vocês já estiverem saído da faculdade, vocês têm um leque de possibilidades a nível de trabalho bastante diversificado. Vocês já viram que, enquanto futuros biomédicos, vocês têm muitas possibilidades a nível profissional de trabalho, né? E, de novo, muitas vezes a gente sai da faculdade e a gente acaba tendo oportunidades em áreas que a gente jamais pensou em trabalhar. E o mais engraçado é que, às vezes, a gente começa assim, na necessidade, porque você precisa de uma bolsa, porque você precisa de um emprego, eu vou ficar só um tempo aqui. Mas aí você começa a se aprofundar naquele tipo de trabalho e começa a gostar daquilo, a ter um pouco mais de convivência com aquilo e curtir de fazer, né? Então, por isso que é tão importante a gente aprender tanta coisa, né? E esse mundo que vai abrir todas as janelas para vocês conhecerem essa variedade tão grande de possibilidades, de espaços de trabalho ou de espaços de pesquisa, é exatamente a universidade, né? Ela que, de alguma maneira, vai começar a pontuar ou mostrar para vocês, né, mesmo de forma modesta,
esse universo enorme de possibilidades a nível profissional. E é bem legal a gente ter pelo menos visto alguns conteúdos que a gente fica achando, como eu estava falando, né? Que esses conteúdos, nunca vou trabalhar com isso, nunca vou trabalhar com banho de nada, nunca vou fazer reação química, como é que você sabe, né? Agora vocês estão começando a caminhar, né, nesse caminho da vida universitária. E ainda existe muita coisa pela frente. Mas, às vezes, alguma coisa que a gente viu, pelo menos tendo visto uma vez na vida, quando você chega lá na frente e se depara com um laboratório que faz estudos científicos e precisa lidar com alguns equipamentos ou com alguns materiais menos óbvios dentro da profissão de vocês, vocês já viram aquilo ali. E isso vai dar um jogo de cintura muito grande a nível profissional para todos vocês. Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver, acho que agora é a última. Então, tem as placas de aquecimento, ok? As placas de aquecimento são bastante úteis, eu tinha mostrado para vocês. Tem umas placas de aquecimento para são elétricas, né? Elas têm aquela como se fosse uma chapa redonda em cima, que às vezes a gente cobre com papel alumínio para não cair sujeira, nem respingar nada, bereré. Grande parte delas tem também uma parte de agitação. Então, você tanto pode fazer o aquecimento, quanto ao mesmo tempo botar um magneto lá dentro. O magneto parece um comprimidinho como se fosse um ímã, né? E ele fica rodando lá dentro e ajudando aquela solução a se misturar. E lembrem quando a gente vê no laboratório? O peixinho. Mas a gente chama de peixinho de forma mais íntima. O nome certo é um magneto, né? A gente chama de peixinho depois que a gente acostuma, é bonitinho chamar de peixinho, né? Mas ele é um magnetozinho e tem vários tamanhos diferentes. Tem uns que são tão pequenininhos para usar em balões pequenos, eles parecem um grãozinho de arroz, né? Que eles são feitos para você fazer reações químicas em quantidades realmente muito pequenas. E tem uns que são os tarugões desse tamanho, né? Parecem uns comprimidos de antibiótico daqueles antigos, né? Que normalmente eles são cobertos com material plástico tipo polietileno, que é bem inerte para trabalhar em vários tipos de sistemas. E eles têm vários tamanhos diferentes, mas tem uns que são grandões, assim. Nem me lembro se a FES tem uns de grandões, assim, mas tem uns que são bem grandes. E aí eles servem para você misturar volumes maiores, né? Porque se você quiser usar um magnetozinho com um volume muito grande de líquido, em especial se o líquido for muito viscoso, você vai ter uma decepção, né? Não vai rodar nada. Ele vai ficar lá rodando, mas não vai mexer. E aí vai ser uma frustração, tá? Então, como eu já tinha falado, que é para só usar água quando a gente está usando a tela de amianto, né? Enfim, isso é um geralzão, tá? Então a gente termina essa parte de biossegurança aqui. Eu vou colocar hoje para vocês isso lá na parte que eu acabei esquecendo. E a gente vai entrar. Eu vou parar de compartilhar agora. E aí eu vou entrar agora na parte de equipamento e vidraria, propriamente dito. Eu vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou botar o outro. Que é isso aqui. Eu mexi ele hoje, é esse mesmo. É esse mesmo. Esse aqui a gente vai ver de novo todas aquelas vidrarias, equipamentos de laboratório que a gente viu nas nossas aulas práticas do ano passado, tá? Então, nele tem o equipamento, né? E aí, para que serve do lado? E aí eu vou falando devagarzinho para vocês. E vou aproveitar e falar um pouquinho sobre as técnicas que a gente usa no laboratório, tá bom? Hoje a aula vai ser uma aula que vai ter bastante coisa. Nem sei se vou conseguir dar tudo. Vai passar, Vidinha? Pode passar.
Então, queridos, até agora alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Tudo ok? Então tá ótimo. Qualquer dúvida que surja, pode me interromper, tá bem? Valeu, obrigado. Obrigada pelo retorno. Então tá ótimo, obrigada. Então, eu não sei se também o professor Alfredo chegou a comentar com vocês, mas essas aulas estão sendo gravadas, né? E elas vão ficar gravadas só durante 48 horas. E depois o pessoal da TI vai apagar as aulas, tá? Só para vocês saberem. Uma aguinha, enquanto essa conversão demora 30 anos. Ah, meu amorzinho, não tem problema. Acontece. Eu também acabei iniciando a gravação um pouquinho depois do tempo regulamentar. Eu tinha ligado o motor. Falei, ih, rapaz, não comecei a gravar. Mas agora eu estou gravando. E a outra também, depois você me lembra de gravar. Para que se alguém tivesse atrasado e precisar. Ó, agora já entrou. Então, olha só, gente. Então, aqui a gente vai fazer uma meia revisão. Não fiquem neuróticos com relação a saber o nome de tudo no primeiro momento, porque é muito nome para a gente gravar, muita informação, tá? A gente só começa a guardar os nomes das vigarias e dos equipamentos, eles têm uns nomes muito óbvios, mas a gente só começa a guardar os nomes em geral à medida em que a gente vai convivendo com eles no laboratório, né? Como, infelizmente, a gente está vivendo esse momento de pandemia ainda, não está podendo estar no laboratório com a frequência que a gente gostaria, o que vai acontecer é que talvez alguns de vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade de lembrar alguns nominhos, né? Então, por isso, não é só lembrar o nome, é saber para que serve aquilo ali, tá? Deixa eu botar no tamanho normal. Então, aqui a gente tem, deixa eu botar a mãozinha de novo, porque cada vez que a gente muda de slide, a gente tem a mãozinha, fica aparecendo aqui, mas ela desaparece aí para vocês. Então, a gente tem aqui um tubo de ensaio. Isso aqui é uma estante para tubo de ensaio, né? Porque o tubo de ensaio é realmente muito útil para fazer pequenos experimentos, etc. e tal. Mas ele tem uma limitação importante. Ele tem um fundo redondo. E aí, como botar esse cara em pé, né? Então, a gente precisa de uma estantezinha para botar o tubo de ensaio. Esse estante para tubo de ensaio, na verdade, não serve só para tubo de ensaio. Serve também para os tubos de centrífuga, que é aquela máquina que roda, né, que é importante para separar fluidos corporais, né, ou reações químicas em que você tem a formação de algum tipo de sólido, né, o corpo de fundo relativamente fino, que ia demorar muito tempo para você separar por uma outra técnica, né? Então, eu acho que todos vocês já devem ter visto uma centrífuga, mas me lembrem de mostrar para vocês quando a gente estiver no laboratório. E os tubos de centrífuga, eles parecem muito com tubo de ensaio. A diferença é que nessa parte do fundo aqui, primeiro que alguns deles são graduados, eles são feitos com um vidro mais resistente, que como esse vidro é acelerado dentro do equipamento, ele precisa ter uma espessura maior, né? Porque senão ele não suporta aquela aceleração tão braba dentro da centrífuga, né? Já os tubos de ensaio comuns, eles são relativamente fininhos, mas os tubos de centrífuga, eles são bastante grossinhos, já tem uma marcação de volume, e quando chega aqui no finalzinho, eles afunilam assim. Eles vão ficando mais, como se fosse um pouquinho, eles continuam meio arredondados, mas eles vão afunilando exatamente para concentrar o precipitado ou o material
sólido que estaria em suspensão naquela solução e ficar com tudo contido ali, né? Então, tudo fica normalmente tão contido ali que às vezes você vira o tubo de centrífuga e você só drena o líquido, o sólido fica ali presinho no fundo, tá? Então, essa estante de tubo de ensaio também serve para os tubos de centrífuga, que também tem um fundinho redondo e não tem onde a gente colocar dentro, tá? Numa emergência, coloquem dentro de um becker pequeno. Às vezes acontece alguma emergência, você está com as estantes cheio de tubo, né? Aí a estante de tubo de ensaio tá completa e você ainda está com os tubos que você precisa botar em pé. Pega um becker e coloca os tubos organizados em pezinhos, que eles também servem para quebrar um galho, né? Isso é só uma situação de emergência. Isso aqui redondinho é uma vidraria também, é o vidro de relógio. A gente tem aqui um balão de fundo redondo, balão de fundo chato, e a gente tem um Erlenmeyer, né? O Erlenmeyer é um dos caras que tem um volume mais esdrúxulo dentro do laboratório de química, mas o Erlenmeyer tem uma marcação. Ele é sempre feito de vidro temperado, ele tem uma marcação de volume, normalmente em alguma parte da lateral, mas aquela marcação, isso é importante frisar, que aquela marcação é uma marcação que não tem nenhum grau de precisão, né? Ela não é o Erlenmeyer não é uma vidraria de precisão, então a gente não pode confiar naquele volume que está marcado ali. Aquele volume é um volume aproximado, ok? Não adianta a gente confiar de olho fechado nesse volume, porque não é uma boa. Aqui, então, a gente tem eu coloquei imagens mais recentes. Então, a gente tem aqui um becker. Aqui a gente tem um Erlenmeyerzinho. A gente tem aqui uma proveta. Essa proveta, tem umas provetas que são abertas, tem umas provetas que tem lá em cima uma tampa, tá? Como se fosse uma rolinha de polietileno. Isso aqui é uma bureta, isso aqui é um balão volumétrico, tá? Isso aqui é um quitasato, isso aqui é um funil comum, tá? Eu achei esse desenhozinho que estava bom, e aí eu coloquei para vocês, porque tem alguns desenhozinhos que estão... cujas imagens estão bem mais ou menos. Isso aqui é um balão de destilação, porque ele tem essa saída lateral, a gente tapando aqui, qualquer líquido que a gente esteja aquecendo aqui, ele sobe, não tendo para onde fugir, e segue para cá. A gente, para pegar os tubos de ensaio dentro do laboratório de química, muitas vezes a gente usa o tubo de ensaio para fazer um banho de gelo, ou um banho Maria, ou colocar direto na chama do bico de Bunsen. E como é que a gente vai pegar o tubo de ensaio? Né? Ele é todo de vidro e ele também é de vidro temperado. Então, ele consegue suportar temperaturas altas e temperaturas baixas. O que a gente faz? A gente usa, aqui não está dando para ver tão bem, uma pinça chamada pinça de madeira. Ela parece um pregador de roupa, só que ela é mais robusta e uma das alças desse suposto pregador de roupa é mais comprido, exatamente para poder segurar na pontinha, né? Porque vamos dizer que você estivesse fazendo um banho de gelo ou um banho de gelo nem é tão complicado assim, né? Não é tão gelado assim, mas um banho no aquecimento, toda a vidraria vai ficar aquecida. Como é que você vai pegar nela? Na borda? E se estiver quente demais, vai queimar o dedo? Ou vai deixar o tubo de ensaio cair no chão? Então, tem um artefato que serve exatamente, que parece uma pinça-zona, né? Que é de material orgânico, né? Que é pinça de madeira, e que serve exatamente para dar suporte de você sair andando com o bendito tubo de ensaio de um lado para o outro, tá? Aqui é o funil, a gente já tinha visto. Isso aqui é funil de separação ou decantação. São 2 funis, tem uns que são redondinhos, mas os mais comuns que tem lá na FESO são esses aqui que parecem mais uma ampolazinha, né? Eles também têm uma tampa aqui. Se tiver tampado e você abrir a torneira, isso aqui onde eu estou botando a mão, é uma torneira. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. É uma torneira. Se ele estiver tampado aqui, você abrir a torneira, não vai drenar nada. A gente usa isso aqui normalmente para separação de 2 líquidos parcialmente miscíveis ou immiscíveis, tá? E aí, o que tem densidade maior vai ficar na parte de baixo, o que tem a densidade menor vai ficar na parte de cima, e a gente faz a separação, drenando o de maior densidade primeiro, e colocando dentro de um Erlenmeyer, dentro de um recipiente qualquer. Isso aqui é um becker, que antes chamava copo de becker, tá?
Isso aqui também, como eu já tinha mostrado antes para vocês, era uma proveta, um cilindro graduado. Ela tem toda uma marcaçãozinha aqui ao longo dela, tá? Mas, de novo, mesmo ela sendo graduadinha, ela é um pouco mais honesta do que um Becker, do que um Erlenmeyer, mas a gente não pode confiar de olho fechado no volume marcado numa proveta, tá? Ela não é considerada uma vidraria volumétrica de precisão, tá bem? Tem umas hoje em dia que tem essa parte de vidro que essa basezinha aqui é meio separada dela de plástico. Normalmente é vermelhinho, mas tem umas que são azuis, enfim. Aqui é uma cápsula de porcelana que a gente usa em algumas condições para poder fazer aquecimento, né? Elas são de porcelana mesmo, parecendo o que a gente usava antigamente como prato, né? É um material bastante resistente e isso, elas normalmente são redondinhas embaixo, tá? Isso aqui é uma piceta que serve para você enxaguar várias coisas. Então, lá no laboratório, a gente tem ele, eu gosto de chamar de picete. Os picetes são cheios de água destilada, né? Porque em laboratório, você, de um modo geral, para preparar soluções, para poder fazer algumas coisinhas de volume menor, a gente não usa água da torneira, né? Que é uma água que tem um grau de impureza maior do que uma água destilada. Então, a gente dá preferência a usar água destilada, tá? E aí, a gente tem tanto os picetes com água destilada, quanto também com etanol 70%, tá bom? Bom, isso aqui é um triângulo de porcelana. Às vezes, a gente precisa fazer um aquecimento com uma cápsula de porcelana em cima de um tripé que tá encaixado em torno de um bico de Bunsen, tá? E aí a gente pega o bico de Bunsen, bota aqui embaixo, bota esse cara aqui em cima desse, e aí bota ou o triangulinho de porcelana para botar uma cápsula e queimar alguma coisa, algum material. Existem casos em que a gente precisa fazer isso. Ou, se a gente quiser colocar um artefato de vidro que tem um fundo chato embaixo, a gente pega e coloca esse triângulo de ferro em cima do bico de Bunsen, ele vai ficar a uma certa distância, aqui mais ou menos onde está passando a mãozinha, e vai colocar essa tela de amianto aqui em cima. Então, essa tela é toda de metal, e o meio dela, até perto da borda, mas a uma certa distância, tem amianto, né? O amianto serve para, a chama do bico de Bunsen batendo no fundo desse amianto, ela distribui o calor de forma homogênea nessa superfície, evitando que haja superaquecimento de algum ponto em especial, tá? E distribuindo o calor de forma uniforme, ok? Então, aqui a gente tem o picete, a gente tem o frasco de reagente, a gente tem a placa de Petri e tem um bico de Bunsen visto de ladinho, né? Como é que a gente faz para usar o bico de Bunsen? Eu acho que eu não mostrei isso para vocês, não. Mostrei? Só dei um retorninho para eu saber. Eu mostrei para vocês como é que a gente acende um bico de Bunsen? Digam para mim, por favor. Não? Tá ótimo. Obrigada. Então, olha só. O bico de Bunsen é um combustor. O que os combustores fazem? Existem vários outros combustores usados em laboratório, tá? De química. Tem os combustores bem mais possantes do que o bico de Bunsen. O bico de Bunsen é o mais simplinho, tá? Então, o bico de Bunsen tem uma entrada de gás aqui na lateral. Ele tem uma base que ajuda ele a ficar retinho em cima de uma superfície qualquer, normalmente em cima da bancada. Ele tem essa haste aqui, que parece um cilindro que vai para a parte de cima, onde no topo do cilindro você tem a formação da chama, tá? Você tem um registro, aqui não está aparecendo o registro, né? Mas a gente tem um registro lateral, que é para fazer o controle do volume de gás que está entrando no sistema. E a gente tem um treco super importante, que eu vou aumentar para vocês verem, que é essa argolinha aqui. Essa argolinha aqui controla a entrada de ar no sistema. Qual a importância disso? Bom, a gente sabe que o processo de combustão, para acontecer, ou seja, de queima de algum combustível, né, seja qual for, você precisa de ar, ok? De oxigênio que está presente no ar, ok?
Então, o sistema, de alguma maneira, tem que permitir a entrada do ar para que haja a formação da chama aqui em cima. Quando a gente acende o bico de Bunsen, a gente sempre deve acender com essa argolinha. Isso aqui é uma argolinha que é meio solta. Ela roda em torno dessa haste central do bico de Bunsen, tá? E mais ou menos nessa mesma direção, tem como se fossem umas perfuraçõezinhas que são as entradas laterais de ar. Mas essas perfuraçõezinhas, elas se revezam. Então, tem uma perfuração, aí tem um pedaço que não tem perfuração, uma perfuração, e assim vai, em torno de toda a superfície lateral dessa haste. Bem, o que a gente faz quando a gente vai acender o bico de Bunsen? Só para lembrar vocês, todo mundo aqui, já quando era criança, brincou com vela, né? O que a gente fazia quando faltava luz e alguém tinha que acender uma vela? A gente molhava a ponta do dedo na saliva e ficava brincando com o dedo na superfície da chama da vela. Não sei se vocês brincaram disso, mas eu brinquei e várias outras pessoas que eu conheço brincaram também. Quem é que brincou disso quando era criança? Quase todo mundo, né ou não? Nunca ninguém passou o dedinho molhado na saliva? Ah, então, todo mundo já fez. Todos nós já fomos crianças, já fizemos isso pelo menos uma vez na vida. Quem não fez ainda, pelo amor de Deus, faça, mas faça na chama da vela, tá? Não faz na chama do fogão, não. Então, por que aí eu vou falar uma outra coisa que é importante para vocês. Por que a gente molhava o dedo na saliva e passava em cima da chama da vela e não queimava o dedo? Porque a chama que a vela produz, né? Já que o combustível que ela tem ali no corpinho dela é um combustível que tem uma cadeia carbônica muito longa, e aquele sistema não consegue queimar aquele combustível de forma completa, de um modo geral, em especial aquelas velas de cera, né? Aquela chama que é produzida na vela é chamada de chama de combustão incompleta. Ou seja, ela é uma chama mais fria. Ela não alcança temperaturas fantasticamente altas. Ela alcança temperaturas não tão altas assim, que são compatíveis com molhar o dedo e passear com o dedinho em cima da chama, tá? Tanto que se a gente pega, por exemplo, uma lata qualquer, né, uma lata vazia, e bota um pouquinho perto da chama, da vela, depois que a gente tira, no fundo, tem como se fosse o resíduo pretinho. Aquele resíduo pretinho, e eu acho que eu botei para vocês o link. Ah, não botei o link. Botei o link? Eu botei o link da aula para vocês, queridos? Não botei. Espera aí. Me perdoe. Peraí. Um minutinho. Ai, gente. Que bullshit. Espera só um minutinho. Mil perdões, eu tinha me esquecido de colocar o link, ok? Sempre me lembrem, por favor, porque na próxima aula, quer dizer, na parte 2 da aula de hoje, eu também vou ter que dar o link para vocês. Eu sei que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de entrar pelo AVA direto, tá? Bom, mas enfim, eu estava falando da chama da vela, né? Então, como eu falei no início, a chama da vela é uma chama formada através da combustão incompleta daquele combustível ali. Então, ele deixa um resíduo, que é aquele resíduo pretinho, que é um resíduo de carvão, tá?
Então, uma parte do combustível é transformada em CO2 e a outra parte do combustível vira carvãozinho. E aí, se você colocar um pedaço de um vidro resistente a calor, ou se você colocar um pedacinho de lata, uma chapa de metal qualquer, aquele resíduo da combustão incompleta da vela vai ficar pretinho no fundo, tá bom? Mas assim, quando a gente tem um bico de Bunsen, já que é um combustor utilizado em laboratório, você deseja que ele alcance temperaturas mais altas, tá? E aí, o que você faz quando você vai acender o bico de Bunsen? Por questões de segurança, você primeiro ver se o sistema todo de gás está funcionando, etc. e tal, e aí testa aquele registrozinho que tem na lateral do bico de Bunsen para ver se ele está funcionando direito, fecha ele. Né? Uma coisa que vocês não podem mais esquecer. A gente abre para um lado e fecha para o outro. Então, nunca esqueça para que lado se abre e para que lado se fecha. Tá bom? Porque senão, um dia você pode querer fechar uma torneira ou um combustor e você abre em vez de você fechar. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Tá bem? Então, a gente testa ele antes de começar a estar com o fósforo riscadinho ou com o isqueirinho na mão, tá? Vê se ele está funcionando bem, fecha. Aí, o que você vai fazer? Você vai rodar esse disquinho aberto aqui, esburacadinho, de forma a ele ficar todo fechado, ok? A fechar as entradas de ar. Aí você risca o fósforo ou acende o isqueiro, abre ligeiramente, como se a gente estivesse acendendo um fogão. Não é nada além disso, né? Só que em vez de ser acendimento automático, que a gente hoje em dia está acostumado, é um acendimento com fósforo ou com isqueiro, que vai funcionar da mesma forma. Abre um pouquinho só, vai lá na saidinha do gás, que é aqui na parte de cima, e coloca a chama, ou do isqueiro ou do fósforo. E aí vai formar uma chama pequena. Uma chama amarelada, que é a chama da combustão incompleta. Ok? Essa chama, por que é a primeira chama do bico de Bunsen? Porque você não vai acender o bico de Bunsen, que é um combustor, cujo combustível é gás, acendendo aqui, abrindo muito forte e fazendo uma chamona. Com isso aqui aberto, ainda por cima, tiro no pé. Vai fazer uma chama enorme, vai queimar cabelo, vai queimar a sobrancelha, e não vai prestar. Tá? Então, a gente sempre acende o bico de Bunsen formando a chama mais fria, que é o mais seguro. Depois que a chama já está lá, linda de morrer, você vai pegar o registrinho e vai abrir ligeiramente o registro para que o tamanho da chama aumente. Aí, ela vai aumentar e vai ficar do tamanho que você quer. E aí você vai nessa argolinha que tem aqui, que tem as janelinhas, e vai mexer a argolinha de tal forma que esses furinhos encaixem com os furinhos de dentro para aumentar a entrada de ar no sistema. Me lembrem de fazer isso no laboratório para mostrar para vocês, porque isso é muito legal. Aí a gente vai formar a chama de combustão completa. A chama de combustão completa não é aquela chama fajutinha que a gente vê, que claro que queima, tá? Mas é uma chama mais fria que a chama da vela. Chama da vela também queima, ok? Agora, essa chama azul, ela é azul transparente, a parte do meio dela tem um cone externo e tem um cone interno. O cone interno dela, da chama de combustão completa, é a mesma chama que tem hoje em dia naquelas trempes dos nossos fogões. Ela é completamente azul, porque ela já é otimizada para queimar completamente combustível. E aí ela alcança temperaturas super altas. Não dá para brincar de passar o dedo na boca e passar na chama azul, porque você vai torrar o seu dedinho. Tem locais da chama azul que alcançam quase 1.600 graus de temperatura, graus Celsius, tá? Que é a ponta do cone interno. Então, ninguém vai ficar brincando com a chama azul, porque não é nem tiro num pé só, é tiro nos dois pés.
Entendido? Então, toda vez que a gente for acender o bico de Bunsen, tomar cuidado para sempre acender o bico de Bunsen numa condição de formação de uma chama mais fria, que é de combustão incompleta. Tá bom? Fiquem espertos com relação a isso. Eu vou mostrar isso a vivo e a cores para vocês e para vocês testarem e aprenderem a fazer sozinhos. Isso é uma coisa muito importante, tá? Bom, aqui a gente tem alguns materiais de porcelana. Eu coloquei aqui uma bureta, né, uma buretinha bonitinha, já que a gente aqui tem uma pipeta, pipeta graduada. E a gente aqui desse lado, eu já estou passando a mãozinha, tem uma pipeta volumétrica, que é essa que tem a barriguinha. Pipetas volumétricas sempre têm barrigas. E elas só medem o volume fixo, que está sempre escrito nessa parte superior aqui, tá? As pipetas graduadas, elas têm volumes variáveis, tá? Essa aqui está com a ponta para cima. É aqui que a gente coloca aquela pera, tá? Essa daqui coloca aqui em cima, tá bom? E ela tanto coleta quanto ela drena volumes variáveis. Essa daqui não, só volumes fixos de líquidos. Então tem pipetas volumétricas de 1 mililitro, de 2, de 5, de 10, de 20, de 25, e eu acho que o máximo é de 50 mililitros. Eu acho que é de máximo de 50. Essa aqui também tem vários volumes diferentes, né? Mas essa daqui você, por exemplo, pode encher ela até o topo, que é o certo, e depois você vai drenando os volumes variáveis que for do seu interesse. O restante que sobrar, você devolve para o frasco de origem do líquido, tá? Isso aqui é um cadinho de porcelana. O cadinho de porcelana é utilizado quando você vai fazer calcinação de material. Então, muitas vezes, para você fazer uma análise, você precisa calcinar o material. E você faz isso aonde, professora? Você faz num equipamento chamado mufla, que eu já mostrei para vocês, que tem lá na FESO. Ele alcança mais de 1000 graus de temperatura. Ele é todo forrado pelo lado de dentro com material refratário. Então, para poder suportar a temperatura muito alta. Então, a gente pega um troço parecendo uma tesoura, que é chamada de tenaz, que tem a pontinha modificada, e você prende ele como se estivesse abraçando, né, o cadinho de porcelana, deixa a tampinha levemente aberta para sair os primeiros vapores, e coloca lá dentro, fecha e bota a temperatura que você quer. Normalmente a gente começa com uma temperatura mais baixa e depois a gente aumenta a temperatura para poder calcinar o material, e aí vai depender da temperatura em que o material consegue ser calcinado de forma eficiente, tá? Mas ele é todo feito de porcelana, então ele é todo branquinho, a tampinha dele também é toda branquinha. Existem os cadinhos de metal, eles também são de metal. Ele é muito bonitinho, ele é todo como se fosse teladinho e também tem a tampinha de metal, é bem legal. Isso daqui é um grau de porcelana ou almofariz, e isso aqui é um pistilo. Então, toda vez que a gente tem que triturar qualquer material sólido dentro do laboratório de química, você usa isso aqui, que é de porcelana, e também tem os pequenininhos e tem os grandões, tá? E você usa o pistilo, que é... O pistilo parece um tacape. E a ponta dele é levemente porosa, assim como todo o lado de dentro do grau de porcelana, tá? Alguns lugares mais antigos chamavam de almofariz, mas é um nome muito grande, a gente chama de grau de porcelana, tá? E, na verdade, isso aqui não é um martelo. Isso foi feito para você colocar em cima do sólido, amassar o sólido e triturar o sólido até pulverizar ele, se for o seu interesse. Mas ele não pode bater, porque senão é porcelana batendo em cima da porcelana e quebra. Eu já vi uma pessoa quebrar um grau de porcelana deste tamanhão, deu até dor no coração, de lado a lado. Por quê? Porque usou o pistilo como martelo. Pistilo não é martelo, pistilo é para pressionar o sólido em pequenas porções e aí, em movimentos circulares, você conseguir pulverizar ele. Tá bem? Então, fique atentos a isso, porque não pode ser usado de qualquer maneira. Isso aqui é um balão volumétrico, a gente já tinha visto. Isso aqui é um condensador. Isso aqui é uma bureta. E isso aqui é um dessecador.
O dessecador, aqui embaixo, a gente coloca um monte de sílica gel seca. A gente tem no laboratório de química uma sílica gel que é impregnada com um indicador de cobalto. Então, quando ela está seca, ela fica cor de cobalto, azul cobalto. Lindo, fosforescente quase, é lindo. É um azul maravilhoso. Quando ela vai absorvendo umidade, ela vai ficando cada vez mais clarinha, até que ela fica meio lilás, até que ela fica rosa bebê. Aí significa que ela está cheia de umidade. Vou jogar lá fora? Não, de jeito nenhum. Você recolhe essa sílica gel aqui de dentro, bota dentro de uma bandejinha e coloca dentro da estufa, bota lá 100 graus, ela vai perder a umidade, depois você desliga, deixa sair um pouquinho de vapores, barará. Enquanto ela ainda tiver azul cobalto, você coloca ela dentro do dessecador e fecha o dessecador, tá? O nome já está dizendo, ele é todo de vidro, tá? Lá na Fels tem mais de um. Para que serve o dessecador? Às vezes você tem um reagente ou um material que absorve umidade do ambiente, ok? E aí se degrada, ou estraga, ou tem alteração de peso. E o que você faz com esse materialzinho? O frasquinho, o frasco do reagente, o sólido, seja lá o que for. Você abre a tampa aqui, essa tampa é uma tampa não de puxar assim, é uma tampa de correr, de escorregar. Aqui a gente coloca silicone em volta, e aí a gente corre lateralmente essa tampa. E aí a gente pode até colocar vácuo, se for necessário, né? Ela tem aqui na parte superior uma saidinha de ar, que você pode até, usando uma bombinha de um compressorzinho, você criar vácuo lá dentro, tá? Ou seja, o material que está lá está até sem contato com o ar atmosférico, tá? E aí, com aquela sílica gel aqui, qualquer umidade vai dar preferência a ficar impregnada na sílica gel do que no material que você colocou lá dentro. Então, por isso, ele é um dessecador, ou seja, ele mantém tudo que está lá dentro sem umidade. E normalmente são, assim, grandes. Existem os dessecadores maiores, menorzinhos, mas em geral eles são mais ou menos grandes, assim, parecendo uma panelona, toda de um vidro super grosso, para suportar, no caso de necessidade de você criar vácuo lá dentro, tá? Isso aqui é uma estufa, tá? As estufas, de um modo geral, chegam até 100, 100 e poucos graus. Já isso aqui, onde eu estou passando a mãozinha agora, é uma mufla. A mufla, como eu falei para vocês, chega a temperaturas acima de 1000 graus. Então, ela tem a parede mais espessa e toda a parte do compartimento interno é revestido por material refratário, tá? Normalmente cerâmico, tá? E a tampinha dele, em vez de abrir lateralmente, ela abre como se fosse uma boca assim, para baixo. Ok? E lá eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns tipos de condensadores, o condensador reto, condensador de bolas e espiral, né? E aqui a gente tem um sistema de refluxo, né? Que depois eu vou mostrar para vocês com calma, quando a gente quer fazer alguns tipos de experimento ou extração, a gente trabalha com o sistema de refluxo, tá? Aí, de novo, o cadinho. Aqui a pinça de madeira já está mais visível. Aqui a cápsula de porcelana, o vidro de relógio, o grau de porcelana com pistilo. Existem alguns tipos de grau que não são de porcelana. Existem alguns que são de algum material, de alguns materiais, de alguns tipos de pedra, né? Tem uns que são de metal e tem uns que são de vidro. Depende do tipo de utilização que a gente vai fazer. No nosso laboratório, na maior parte dos laboratórios usados para a parte de aula, eles são de porcelana. Aqui é legal ele estar transparente para a gente poder ver como é que é o formato do pistilo. Então ele parece mesmo um tacapezinho. Ou aquela haste de jogar beisebol, né? Só que menorzinha, tá? Ela serve para triturar o material aqui na ponta, ok? Isso é um tripé de ferro, a gente já tinha visto, é um suporte universal, onde a gente pode colocar uma garra de ferro, uma argola de ferro, uma garra, enfim, tá? É muito material, né, para a gente ser apresentado. Isso daqui é um tripé de ferro, uma garra, uma manta de amianto, uma estante de tubo de ensaio,
um condensador, um funil de separação. Isso aqui é um funil de Büchner. O funil de Büchner é isso aqui. Isso é um Kitasato, que parece uma Erlenmeyer, só que ele tem uma saidinha lateral. E ele é de um vidro bem grossão. Por quê? Porque quando você tem que filtrar uma grande quantidade de material sólido, e que demoraria, sei lá, algumas horas para você fazer uma filtração comum, usando só papel de filtro e o funil de filtro comum, você pode acelerar o sistema usando o Kitasato e o funil de Büchner. O funil de Büchner é um funil grandão, de um modo geral, tá? Ele é um funil de louça branca, que tem na parte do fundo, em vez de acompanhar o fundo assim, ele tem uma parte como se fosse um degrau assim, no meio dele, que tem um monte de perfurações. Então, a gente coloca ali o papel de filtro e a gente encaixa com uma rolha de borracha no Kitasato. Aqui a gente coloca a terminação de uma bomba de vácuo. Então, na verdade, a bomba de vácuo vai estar puxando todo o ar que tem aqui dentro. Ok? Tentando criar vácuo no sistema. E aí, o processo de drenagem do líquido é super rápido. E rapidamente você tem o seu sólido sequinho aqui na superfície, em cima do papel de filtro, dentro do funil de Büchner, né? Então, quando você tem que fazer filtrações de grandes volumes de materiais líquidos separando dos sólidos, aí você usa esse tipo de filtração que chama filtração a vácuo, tá? Eu tenho depois um outro, eu acho que é aqui mesmo que tem as técnicas separadas. Aqui é o bico de Bunsen, aqui está explicando tudo sobre o bico de Bunsen, já expliquei para vocês. Esse aqui é o esqueminha de colocar o tripé de ferro, aqui embaixo vai o bico de Bunsen, e aqui em cima a tela de amianto, que eu falei que é para distribuir de forma homogênea o calorzinho da chama do bico de Bunsen, né? Que é uma chama quente. Aqui é um suporte universal, com garra, com argola redonda, argola de ferro, né? Para suportar. Aqui eu botei outros desenhozinhos para. Isso aqui é um tenaz, tá? Ou uma pinça de metal. O tenaz, ele pode ter esse tipo de ponta, ou ele pode ter o tipo de ponta fazendo como se fosse quase um círculo aqui e um outro círculo lá. Ele serve exatamente para pegar o cadinho de porcelana e colocar dentro da mufla. Ou tirar o cadinho lá de dentro, né? Você não vai botar sua mão para tirar o material quente lá de dentro da mufla, porque está com temperaturas super altas, tá? Aqui também de novo, mais algumas coisas, só para vocês reverem. Outros materiais. Aqui a gente já viu isso, aqui está dizendo para que serve cada uma das coisas. Aqui também. Isso aqui é uma trompa de vácuo, né? A gente coloca. Essa trompa de vácuo a gente pode colocar na torneira, né? Ela funciona muito bem. Eu tive um laboratório que funcionava só que gastava uma quantidade de água absurda, né? Essa aqui é a parte ruim. Bom, aqui são as técnicas mais comuns do laboratório. Eu achei que eu tinha dado essa prática para vocês no ano passado, mas, na verdade, a gente não chegou a fazer, como eu perguntei para alguns colegas de vocês. Então, eu vou falar com o Alfredo que, oportunamente, a gente vai fazer uma prática sobre técnicas básicas no laboratório, só que agora vocês vão ver essas técnicas e depois a gente vai para o laboratório, né, em 2 grupos, e vai praticar isso, né? Então, como é que a gente faz filtração? Existe a filtração comum e a filtração a vácuo. A filtração comum, a gente usa um funil comum, que é um funil de vidro, e a gente usa um papel de filtro. Existe ainda no laboratório de química uns rolos grandões de papel de filtro, que você corta o filtro do tamanho que você quer. Mas já existe no mercado, e a FIASO tem frequentemente, são esses papéis de filtro que já vêm cortados redondinhos. Então você compra uma embalagem que vem com um monte dele do mesmo tamanho, já cortado redondinho. O que a gente faz quando a gente pega um papel de filtro desse? Porque o funil puro, o funil simples, o funil comum, que ele é de vidro, existe também o funil de sólidos. Eu não coloquei ali. O funil de sólidos, ele, em vez de ter esse colo aqui, onde eu estou passando a mãozinha no desenho, ser fininho, ele é grosso, para você conseguir transferir sólidos de um lugar para o outro um recipiente menor. Tá? Por exemplo, se a gente quisesse transferir areia de um recipiente grande
para um outro recipiente menor, por exemplo, né? Ou um sólido que tivesse um aspecto de areia. O que você fazia? Se você usar um funil comum, ele vai entupir essa haste aqui. Aí o que você faz? Usa um funil de sólido, que é um funil que tem aqui a boca de baixo, mais larga e mais curta, tá? Ela não tem essa pontinha que tem o funil comum. E aí você consegue transferir sólidos perfeitamente sem entupir o sistema, tá? Bom, então para que servem os funis? Os funis servem para a gente fazer transferência. Nesse caso aqui é de líquido, e no caso do que tem a partezinha gordinha aqui embaixo, a gente faz transferência de sólidos, tá bom? Bom, mas para que serve mais o funil, além de fazer transferência? Funil também serve para a gente fazer filtração. Então, aqui a gente precisa, além de usar o funil, a gente usar o papel de filtro, tá? Então, a gente pega o papel de filtro e numa dobradura mais simples, porque tem uma outra dobradura que parece uma sanfona, que eu vou mostrar para vocês como faz. Essa é a dobradura de papel de filtro mais simples. Você dobra ele que é redondo no meio primeiro, depois você dobra ele em 4 partes. Rebate uma outra parte, ele fica como se fosse um cone, você coloca ele dentro do funil de vidro, tá? Aí você coloca isso num sistema com um Becker, um Erlenmeyer embaixo, um suporte universal com uma argola de ferro, aí você suporta na argola de ferro esse funil junto com o papel de filtro e faz a transferência de líquido perfeitamente de um lado para o outro, tá? Então, aqui, na verdade, você está fazendo a transferência de líquido para poder fazer a filtração. Vejam que ele está usando na imagem uma haste de vidro. Aqui vocês não sabem que é de vidro, né? Mas é uma haste de vidro que serve como guia do líquido que está sendo transferido desse becker ou desse recipiente para dentro do funil com o papel de filtro. Ok? Então, a gente sempre, quando no laboratório de química, a gente usa como um guia para o líquido, para a drenagem do líquido, a gente usa o bastão de vidro, que é uma haste de vidro, que pode ser um pouquinho mais grossa ou um pouquinho mais fina, que, além de servir para mexer, serve também para a gente fazer transferência de líquido. Tá bom? Aí está mostrando todo o sistema montadinho, bereré, bereré, então não é nada muito complicado, tá? Então, a gente usa sempre o bastão de vidro, aqui nessa imagem, essa imagem é relativamente nova. O que a gente faz? A gente usa o bastão de vidro como guia desse líquido que está saindo dentro desse recipiente e você quer transferir para um outro lugar. Se a gente estivesse transferindo o líquido que está aqui para cá, sem usar esse bastão de vidro, muito provavelmente ia derramar. Então, para a gente evitar que haja derramamento em cima da bancada, ou cair em cima de uma pessoa, a gente usa o bastão de vidro como guia, tá bom? Aqui mostrando o outro sistema. A gente também está fazendo transferência de líquido. E aqui também, tá bom? Existe esse modo em que você segura com uma mão, não importa se é direita ou esquerda, tá? Ah, professora, eu sou canhoto. Pode usar de outro jeito, do lado contrário. Bota o bastão de vidro na mão direita e drena o líquido com a mão esquerda. Ah, eu sou destro. Então, eu uso o bastão de vidro na mão esquerda e dreno o líquido com a mão direita. Não tem importância nenhuma. Faz isso da forma que for confortável. Mas existe um outro sistema em que você coloca o bastão de vidro exatamente aqui na parte superior do becker. Eu vou mostrar para vocês no laboratório como faz isso. Porque você usa esse sisteminha de transferência de líquido para quando ele vai até a altura do seu rosto. Mas se você tiver que transferir líquido para volumes não, para alturas maiores, o conveniente é que você faça esse sisteminha que eu falei de botar o bastão de vidro transversalmente aqui na ponta
encostando aqui na pontinha e deixando uma pontinha para fora. Aí a gente faz a drenagem com uma mão só, tranquilamente, vocês vão testar e vai dar tudo certo, tá? Então, já são 8, quase 8h10. O Collaborate já não vai mais permitir que vocês entrem, porque eu comecei a aula às 6, recebendo as pessoas às 6. Então, eu botei 2 horas, então a partir de 8 horas em ponto, provavelmente não vai dar mais para ninguém entrar. Então, aí a gente vai ter que ir para outra sala do Collaborate. E a partir de 8h30, o professor Alfredo vai estar... O professor Alfredo, junto com o professor Alexandre, vão estar conosco, tá? Então, eu vou interromper a aula agora. A gente está no slide 17, eu vou anotar aqui. Aí a gente vai dar um intervalinho de 20 minutos, tá? Para vocês poderem beber uma água, ir ao banheiro, morder um sanduichinho. Então, biomedicina. E depois a gente vai voltar na outra sala. Entendido? Eu vou interromper a gravação. A gente está agora no slide 17 da vidrarias e equipamentos de laboratório. Tá bom? Então, até já. A gente se vê já já. Tá bom? Um beijinho. Até mais tarde. Tchau, beijinho. Até já. Tchau, amores. Um beijinho. Beijo. Eu vou interromper agora a gravação. Tá bom? E depois eu coloco lá de novo. Tá bem?